Olá, nono ano, tudo bem? Continuando a falar sobre função afim, hoje nós vamos falar sobre a representação gráfica da função afim, que é a função do primeiro grau. Então, peguem o livro de vocês na página 216 para acompanhar a explicação. Toda função afim definida por f de x, que é igual a ax mais b, sendo a e b números reais, apresenta como gráfico no plano cartesiano uma reta quando x é um número real qualquer. Há três possibilidades para o comportamento dessa função. A função pode ser crescente, decrescente ou constante. Vamos ver nesses gráficos como pode ser cada função. Nesse primeiro gráfico, nós temos uma função crescente. Reparem que nesse gráfico ele começa de baixo e ele vai subindo, ele vai crescendo. Nesse gráfico, o a é maior que zero, ou seja, o número acompanhado de x é maior que zero. Então, um gráfico de uma função crescente é f de x, que é igual a 2x, que é igual a 4x mais 5. O número acompanhado do x tem que ser maior que zero. Nesse segundo gráfico, nós temos uma função decrescente. Reparem que ele começa de cima e ele vai descendo, ele vai decrescendo. Nesse gráfico, o ar é menor do que zero, ou seja, o número acompanhado do x é negativo. Então, uma função decrescente pode ser menos 3x, pode ser f de x, que é igual a menos 2x mais 5, o número acompanhado de x tem que ser negativo. E nesse terceiro gráfico, o gráfico de uma função constante. Nesse gráfico, repare que ele é uma reta na horizontal, ele acompanha o eixo x. Nesse gráfico, significa que o a é igual a zero, é um gráfico constante. Só vai ter nesse gráfico o valor de b. Então, vai ser um gráfico, por exemplo, vai ser uma função f de x, que é igual a 5, f de x, que é igual a 3. Nesse caso, não tem o número acompanhado do x. Em uma função definida por f de x, que é igual a ax mais b, o valor do coeficiente a é denominado taxa de crescimento da função. Esse valor pode ser obtido pela relação f de 2 menos f de 1 sobre x2 menos x1. Ou seja, dentro do gráfico nós vamos observar dois pares ordenados e vamos fazer a diferença entre eles. Vamos observar nesse gráfico dois pontos. Nós temos nesse primeiro ponto x igual a 0, y igual a 1. E nesse outro ponto nós temos x igual a 2 e y igual a 5. Para a gente achar o a, nós vamos fazer a diferença entre eles. Nós vamos fazer a, que é igual a y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Então, nós vamos fazer y2, 5, y1, 1. Então, vai ficar 5 menos 1 sobre x2, 2, menos x1, 0. Então, nós vamos fazer 2 menos 0. Fazendo a diferença, nós vamos ter como resultado 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Isso significa que o a dessa função é igual a 2. E aí, se eu quiser montar a lei de formação dessa função, é só nós pegarmos o a, que nós acabamos de achar, e pegar o valor do b, que é onde o gráfico corta o eixo y. Nós estamos vendo que o gráfico corta o eixo y no 1. Então, montando a lei da função, que é f de x, que é igual a ax mais b, é só nós substituirmos. O a vale 2, o b vale 1. Então, a lei vai ser f de x, que é igual a 2x mais 1. Vamos ver agora esse exemplo para construirmos o gráfico no plano cartesiano. Se atribuirmos valores para x, podemos construir no plano cartesiano o gráfico da função afim, definida por f de x, que é igual a 3x mais 2. Então, nós podemos pegar qualquer valor para x, como nós já vimos na representação do plano cartesiano. Então, nós vamos pegar os valores para x, achar o valor do y e montar o par ordenado. Depois que nós fizermos isso, depois que nós ligarmos os pontos, como nós já fizemos anteriormente, só basta a gente traçar a reta da função. Então, essa reta, ligando os pontos, é definida pela função f de x, que é igual a 3x mais 2. Reparem que nessa função, o valor do a é positivo, que é 3, e o gráfico está crescendo. Então, essa função ela é uma função crescente, pois tem o a maior do que zero.
Nesse outro exemplo, nós temos o gráfico, que ele representa a função real definida por ax mais b, que passa pelos pontos de coordenadas a, que é igual a menos 2 e 4, e b, que é igual a 6 e menos 8. Ligando esses pontos, nós temos a reta da função, que é essa que já está no gráfico. Para achar a lei de formação da função, nós fazemos por sistema, como nós já fizemos anteriormente. Então, a lei de formação dessa função vai ser f de x, que vai ser igual a menos 3 meios x mais 1. Menos 3 meios x significa que essa função ela é decrescente, pois o número acompanhado do x está negativo, o a está negativo. Então, por esse motivo, essa função é decrescente. Outra forma de descobrirmos a lei de formação da função é através da taxa de crescimento, calculando a taxa de crescimento, que nós vimos que é a, que é igual a y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Então, vai ficar menos 8 menos 4 sobre 6 menos 2. Então, menos 8 menos 4, menos 12. Menos 6 mais 2 vai dar 8. Isso nós podemos dividir, podemos simplificar dividindo por 4. Fazendo essa divisão, fazendo essa simplificação, nós vamos achar menos 3 meios. Então, o A vai ser igual a menos 3 meios. O B é o número que passa no eixo Y, aonde corta o eixo Y, que é o 1. Então, o B vai ser igual a 1. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 218 e 219. Beijos!